Fala galera do segundo ano, tudo bem? Pega teu livro, pega teu caderno, vamos corrigir a atividade. Aula do capítulo 3, parte 2, página 68 do seu livro. Pega aí seu livro, seu caderno que eu espero. Bom, dando continuidade, nós vamos aí para a primeira questão da página 68. Né? Na primeira questão da página 68, nós temos aí o pedido de redigir um texto. Essa redição de texto, você vai aí procurar características que embasem teu argumento na tua redação. Então tu vai pegar teu caderno, tu vai tentar produzir. E eu vou aqui dar algumas dicas para que você possa aí produzir um bom texto, já pensando no teu Enem, caso você queira fazer, certo? Então vamos adiante, trabalhando sempre na questão da argumentação. Você tem que ter poder de argumento, você tem que ter poder de conscientização, ou seja, você tem que traduzir o que você pensa em palavras, né? É sempre assim que a gente consegue aí chegar longe e lidar com os diversos assuntos do mundo. O primeiro dele aí, na primeira questão, é falando sobre os desafios da transição demográfica do Brasil. Galera, vocês são uma geração, vocês fazem parte de uma geração onde tudo vai mudar. E tudo já está mudando, principalmente com essa pandemia. Mas o que está mudando de fato também é a transição do Brasil saindo de um país jovem para um país adulto e idoso. O que isso quer dizer então? Quer dizer que nós vamos ter que passar por inúmeras adaptações. Desde as adaptações de hospitais até as adaptações das ruas, nas cidades, nas casas, né? Você já deve ter isso aí já deve ter esse assunto sendo debatido na sua casa, quando seus pais e seus tios estão preocupados com seus avós, onde com certeza o banheiro do seu avô e da sua avó não é o mesmo que o seu, não é o mesmo quarto, sempre vai ter lá os ferros, adaptações, é isso que o tio Fernando está falando. O professor Fernando fala em adaptar. Essas adaptações, nós temos tempo para que isso ocorra, né? Esse tempo que eu falo é exatamente essa transição, né? Quando ele fala em transição, ele está falando num determinado tempo para que isso ocorra. Contudo, mesmo tendo esse tempo, nós temos que nos planejar. E esse planejamento vai muito do cotidiano do idoso. Esse cotidiano, ele tem que ser muito bem planejado, porque desde o início até o fim, o idoso ele precisa de uma ocupação. Ele não pode ficar de forma apenas ociosa como ele está hoje, né? Ele precisa de uma fisioterapia, ele precisa de uma atenção, ele precisa participar da vida da família. Há uma pesquisa na BBC News, há uma pesquisa estrangeira de que os idosos, né, há uma cidade na Europa em que as pessoas vivem de 100 para cima, né, de 100 anos para cima. E um dos critérios que faz com que as pessoas vivam 100 anos para cima é a participação familiar, é se sentir importante dentro de um seio familiar, ou seja, que ele seja absorvido por nós. Isso é muito interessante, porque foi uma pesquisa científica de algumas universidades europeias numa cidade do interior da Itália. Então esse documentário ele deixa claro aí que esses países europeus eles já passaram por essa transição e tiveram que se adequar, né, se adaptar aí para dar uma qualidade de vida aos seus idosos. Por quê? Porque você tem que entender que eles são importantes, eles são experientes, eles sabem da vida, eles produziram um mundo onde nós estamos, ou seja, eles sabem do que falam, né? O que isso quer dizer então que devemos ouvi-los para que a gente possa aí ter um pouco da sabedoria que eles adquiriram durante a vida, certo? Então essa transição ela vai ocorrer aí por no mínimo 10 a 20 anos. Então quando você estiver na fase adulta, você vai observar aí que tudo vai mudar, principalmente para as cidades brasileiras, onde terão que passar aí por adaptações básicas para absorver a população idosa, ok? Vamos para a segunda questão. Escreva sobre 3 aspectos da população brasileira: trabalho, gênero e cor. Quando ele fala isso, você pode relacionar uma coisa a outra. Por exemplo,
Na Constituição brasileira já é vedado, ou seja, é proibido a mulher ganhar menos do que o homem. O que isso quer dizer então, professor? Quer dizer que não pode mulher ganhar menos do que o homem? Não. Mas é em qualquer cargo, qualquer forma? Não, jovem. A mulher não pode ganhar menos do que o homem caso ela ocupe o mesmo cargo. O que isso quer dizer então? Quer dizer que o Estado deveria fiscalizar, né, onde há diferença de salários entre homens e mulheres. Outra coisa muito interessante que a gente pode chamar a atenção é que no Brasil, como nós observamos nos gráficos do capítulo, para que você tenha emprego, ou seja, a população com menor nível de desemprego, se tem o menor nível de desemprego é porque tem o maior nível de empregados. Essa forma que você tem que pensar quando você analisa um gráfico. Aqui no Brasil, o menor índice de desemprego são pessoas brancas de ensino superior. O que isso quer dizer então? Que está relacionado a trabalho, gênero e cor, né? Gênero falando, não se pode o homem ganhar mais do que a mulher, mas a realidade é que a mulher ainda ganha o menor salário entre os gêneros. O que isso quer dizer? A mulher é menos valorizada, né? Tem um menor valor de salário, chega em torno de 30% em relação ao homem, né? E isso deveria ser fiscalizado. Em relação à cor, aqui no Brasil são pessoas pardas e negras que têm o maior índice de desemprego. E onde estão lá as pessoas com ensino fundamental e ensino médio incompleto. Então você analisa o gráfico e traz essa resposta para a segunda questão. Certo? Indo adiante, nós temos aí a produção textual, que é a terceira questão. O que é regionalizar? Como já expliquei, regionalizar é um processo. Você tem que produzir um processo que pode ser um caminho. Você pode percorrer um caminho, mas você só sabe o fim do caminho se caso você resolva seguir. Se você não seguir, você jamais saberá o que tem no fim do caminho. Onde você quer chegar dessa forma filosófica, professor? O que eu quero dizer é que regionalizar é o processo e as regiões é o produto. Mas ele está perguntando por que regionalizar. Um dos motivos é a organização. É preciso organizar para gerir. Sem organização não tem condições de gestão, não tem condições de políticas públicas, não tem como desenvolver aquele território para a população trabalhar, para a população morar, para a população passar, né, transitar. Esse trânsito ele precisa de infraestrutura. E essa infraestrutura ela precisa de uma organização para ser construída. Então é muito interessante você observar que regionalizar é o processo e as regiões são um produto. Certo? Interessante? Vamos adiante. Quarta questão. Compare as regiões geoeconômicas de Pedro Pinchas Geiger com a proposta da região concentrada de Milton Santos e Lara Silveira. Essa comparação ela é muito clara devido a seus critérios. O critério do Pedro Pinchas Geiger é um critério totalmente diferente do Milton Santos. Então você vai voltar no capítulo e vai observar que lá ele utiliza basicamente o critério econômico, né? Ele não utiliza como centralidade, né? Como critério central a natureza, o social e a cultura. Ele utiliza, na verdade, uma forma de critério onde ele coloca apenas o fator econômico, o que é bem interessante, porque ele observa então que a região principal globalizada e que carrega o Brasil no fator econômico, a região centralizada, né, que hoje seria o sul e o sudeste, ou seja, ele divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Centro-Sul então seria a região que no fator econômico que ele coloca seria a mais importante de todas as regiões. O que fica aí você então questionar ou observar e achar um ponto de vista diferente do que o IBGE hoje transformou o Brasil, certo? E o Milton Santos, juntamente com a Laura, ele vai usar outros critérios. Ele não vai concentrar apenas no fator econômico. Ele vai concentrar aí em outros critérios que também é bem interessante você entender essa forma de pensar. E eu até coloquei os dois mapas aqui na tela para que você observasse como ficava diferente um mapa do outro. Beleza?
Na quinta questão, ele está pedindo para você elaborar uma linha do tempo sobre as transformações nas regiões brasileiras segundo o IBGE. Você tem que entender aí que o IBGE em 1942 ele vai utilizar um critério. Já em 1969 ele utiliza outro critério, né? Ele vai conjugando os critérios, né? Ou seja, ele parte de apenas um em 1942 e vai chegando em um conjunto de critérios em 1988, quando nós temos aí a questão da Constituição brasileira, onde ela está lá findada, né, fincada às regiões brasileiras e como o território brasileiro, o quinto maior território do mundo, será organizado para assim ser gerido, né, para assim ser governado. Então você observa aí que tem um processo histórico. Ele quer que você faça essa linha do tempo. Muito fácil. Você volta lá na página do livro, você coloca, né? O critério de 1942 era apenas um, ou seja, ele tinha uma concentração em um critério. Tem um nomezinho lá que você coloca no seu caderno. E vai passando de 69 a 88, quando nós chegamos aí em 5 critérios diferentes, né? Nós temos o critério social, econômico, natural, cultural e social. Beleza? Nós temos aí, de novo, repetindo, o critério econômico, natural, social, cultural e ambiental. Então nós temos aí esses 5 critérios que fica aí na condição do IBGE de produzir essa organização do território brasileiro. Meninos, espero que tenham gostado. Um forte abraço e que você aí fique com Deus e eu fico aqui com ele. E até uma próxima vez. Forte abraço.